Senhor Jesus Cristo, vamos continuar o que a gente falou semana passada aqui, foi uma coisa tremenda sobre a palavra que decide. O Abraão, ele teve que decidir crer no que Deus falou, ao invés do que o corpo dele dizia, as circunstâncias diziam, porque desde a queda o homem acredita no quê? No que ele ouve, no que ele vê, no que ele cheira, no que ele toca, no que ele sente o sabor. Então ele por causa da queda, a Eva olhou para o fruto e falou assim, interessante, Deus diz, olha, você comer, você vai morrer. Aí ela olhou para o fruto e falou, mas é interessante, é agradável. Então aí, a partir daí, ela ficou escravo do que ela vê. Até ali, Paulo, o homem estava debaixo da palavra de Deus, ele era governado pela palavra de Deus. Sabe, quando o homem era governado pela palavra de Deus, ele sabia que era governado pela palavra de Deus, ele sentia que era governado pela palavra de Deus e tudo ia bem. Tinha saúde, prosperidade, vida eterna, paz, tudo. Quando ele estava debaixo da palavra de Deus. Aí veio a serpente e falou assim, sai debaixo da palavra de Deus. O homem morreu espiritualmente. Agora ele não percebe a palavra de Deus como governante. Ele não sente a presença de Deus. Ele se sente desamparado, esquecido, fraco, em desvantagem. Ele tem medo, ele vive preocupado, ele vive ansioso. E ele vive agora vendo o que o inimigo está fazendo. O mundo que jaz no maligno, os efeitos da queda. Então ele vive vendo o problema, mas ele não consegue ver Deus com ele. Ele não consegue ver que Deus é maior que isso tudo. Não consegue. Agora, pela palavra, Romanos 10:17, diz que Deus nos tira da esfera do medo para a fé. Então o milagre acontece novamente. O que acontece? Deus vai nos tirar da esfera da preocupação, da ansiedade, do medo, da dúvida, para a esfera da fé, através da palavra. O homem que saiu debaixo da palavra de Deus, voluntariamente, agora ele voluntariamente vai voltar para debaixo da palavra de Deus. Não de forma fanática, mas voluntariamente. Como nós estamos fazendo aqui agora. Olha o que diz Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, do 28, por favor, Adriana, até o 31. Mateus 14, 28 ao 31. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Respondeu Jesus, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram. Tá bom, é só essa parte que eu queria enfatizar. Olha só, Paulo e Adriano. Jesus fala, vem. Letra V, letra E, letra M, ponto de exclamação. 4 letras. 4. V, E, M, ponto de exclamação. E Pedro anda em cima das águas. A palavra sustentou ele. A palavra deu a ele um desempenho extraordinário, milagroso. Ele conseguiu fazer o que ninguém fez até hoje. Mas aí o inimigo é assim, ó. Quando Deus fala, o inimigo vem para contraditar. Mandou um vento. Que vento? Esse vento é para que eles não chegassem lá em Gadar, que tinha um homem com uma legião de demônios, Jesus ia expulsar o demônio, então os demônios falaram, não deixa ele chegar aqui. E aí colocou uma tempestade no mar. Distraiu o Pedro. O Pedrão... Só que o Pedro não sabia, quem sabia era só Jesus, né? Tá, mas Pedro estava olhando para Jesus e ouviu a palavra, andou em cima das águas. Pedro reparou nas circunstâncias, esqueceu da palavra, parou de olhar para Jesus, afundou. Olhou o problema. Ouviu. Isto é nossa alma, nosso espírito. Tá na fé, tá preocupado, tá crendo, tá duvidando. Isso aqui não é Pedro. Isso aqui é o que a gente faz quase sempre. Crê na palavra, já não crê. O Senhor fala, sai do culto, em nome de Jesus, tá? Primeiro o gigante que aparece, primeiro luta que acontece,
Mas será que Deus vai me livrar? Ai, que tá difícil. E começamos a analisar as circunstâncias. Mas sabe, Adriano, o mundo como ele é aqui, a matéria, ela é sujeita a Deus. A gente não vê assim. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus, esperar o Paulo chegar. Mas deixa aberto aí só para a gente ver aqui. Mateus 28, 18. E aí, vamos esperar o Paulo chegar. A hora que ele chegar, você lê. Isso. Obrigado, Paulo. Mateus 28, 18 diz uma coisa interessante. É claro que a gente crê que Deus governa lá no céu, Paulo. Anjos. Tudo. Agora, crer que Deus tem o governo de tudo. Tudo. Cada molécula, cada átomo, cada bactéria. O camarada põe um revólver e faz assim, ó. Entre essa bala e você está o anjo do Senhor, como a Bíblia promete em Salmo 91. Deus tem o governo da bala. Deus tem o governo da peste. Deus tem o governo da crise. Você não está entregue ao acaso. Da dengue, febre amarela. Tudo, absolutamente. Só que o grande problema nosso é que a gente crê que Deus governa algumas coisas. Algumas coisas é o acaso. Deus não tem governo de tudo. Quando você crê que Deus governa tudo, o medo acaba. Mas o problema é que o ser humano, ele não consegue ver Deus reinando na terra, ele vê Deus reinando no céu. Mas na terra, olha, de repente aquele cachorro pode me morder, de repente aquele escorpião pode vir aqui e me matar. A gente não consegue ver que Deus está governando tudo, de tudo, o tempo todo. Olha o que Jesus diz em Mateus 28, versículo 18. O que ele diz ali? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Adriano, Paulo, é fácil crer que Deus tem todo o poder no céu. Qualquer incrédulo, você pode perguntar. Agora, crer que Deus tem todo o poder na terra, sobre tudo, todas as circunstâncias, tudo que pode acontecer com você, tudo, absolutamente. Você põe o teu filho na mão do Senhor. Mas pode ser que ele pense diferente. Mas pode ser que alguma pessoa. A gente não consegue compreender que Deus tem o governo de tudo que você põe na mão dele. O mundo inteiro jaz no maligno, está entregue ao acaso. Mas aquilo que se entrega na mão do Senhor, ele tem todo o poder naquela situação. Não vai acontecer o que o diabo quer, não vai acontecer o que o acaso quer, só vai acontecer o que Deus quer. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo. Cada átomo, tudo nessa terra está sob o domínio da palavra. Agora, isso não acontece automaticamente, né, Paulo? Porque se esse mundo fosse governado por Deus, seria que um paraíso. Não teria hospício? Seria o paraíso. Seria o paraíso. Porque Deus não governa tudo porque Deus entregou para o homem. Olha o Salmo 115, 16, Adriana. Deus entregou a terra para o homem. Então, cabe ao homem governar com a ajuda de Deus. Você pode ver que de Gênesis e Apocalipse quem governa é o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e diz: tenha domínio sobre tudo. Gênesis 1, 26 ao 28. Aí, Salmo 115, 16, ele diz que a terra ele deu para nós governar. Veja se está aí. Salmo 115, 16. Mas eu acho que para Deus governar a terra, Deus tem que começar a governar, nós deixarmos Deus governar nosso coração. Isso. Nossa mente. Então, Deus... ter a fé que realmente deveríamos ter. Aí, Deus vai governar. Por isso que ele é o autor e consumador da fé, que diz Hebreus 12, 2. Quando Deus começar a governar a nossa vida, através do nosso espírito, gerar a fé aqui, aí ele vai governar através das nossas palavras. Mas uma pessoa que está governada pelo medo, governada pela preocupação, governada pela mágoa, governada pelas distrações, Deus não pode, através dela, operar. Então as circunstâncias ficam ainda, desde a queda, sobre o governo do maligno. Esse é um mundo que jaz no maligno. O que está acontecendo aqui neste mundo não é como Deus criou. Este mundo, infelizmente, todo esse sofrimento que existe aí, é porque quem está governando é o diabo. Deus deu o governo para Adão e Eva. Adão e Eva passou o governo para o diabo, quando obedeceu o diabo lá no Jardim do Éden. Quando o diabo apareceu para Jesus, lá em Lucas 4, ele diz assim, todos os reinos me foram entregues. Não foi entregue por Deus, Deus não entregou nada para o diabo. Quem entregou foi Adão. Agora, Jesus morre e ressuscita e diz, todo o poder me foi dado. Ele, como homem, tomou todo o domínio de volta. E ele não leva esse domínio para ele. Vamos ver para quem que ele dá esse domínio. Mas primeiro vamos ver Salmo 115, 16.
O que ele diz ali no Salmo 115, 16? Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. E vamos ver agora Lucas 10, 19. Adriana, por favor. Você está vendo Porque ele fez a responsabilidade? Você está vendo a responsabilidade? Por isso que Jesus tomou um corpo de carne. Por quê? Porque só com o corpo de carne ele poderia retomar o domínio. Ele não podia ver como Deus, porque como Deus não podia retomar o domínio. Então ele tomou um corpo de carne, obedeceu, morreu na cruz, e com o corpo de carne ele pegou o domínio de volta, e agora ele passa para mim e para você. Veja em Lucas 10, 19. O que ele diz lá? Lucas 10, 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Meu Deus. Então Jesus pega o domínio e passa para mim e para você. Só que agora precisa cair a ficha, Paulo, que nós temos esse poder. Não é arrogância, né? Não, dizer, eu posso. Sabe por que não é arrogância? Por exemplo, se o Paulo te der R$400 para você ir no mercado comprar alguma coisa, e você disser, agora eu tenho esses R$400, eu tenho uma responsabilidade com os R$400, ir lá e fazer as compras, isso não é arrogância, isso aí é cumprir a tarefa. Sim. Então, a mesma coisa, quando Deus nos dá o poder para libertar as pessoas, não é arrogância, é apenas obediência. Ele pega esse poder e diz, eu vou colocar na sua vida para você libertar as pessoas. Então agora nós temos que compreender como esse poder foi dado e como ele pode ser manifesto. Como é que ele pode ser liberado. Nós falamos isso algumas semanas atrás, mas vamos falar novamente sobre isso. Então, o poder foi dado como? Veja em Atos 1:8. Olha, é tão lindo que o poder ele é dado, mas... Quer mexer aqui? Atos 1:8. E depois você veja para mim Atos 3. Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes. Quando o Espírito descer. E aí o Espírito desceu em Atos 2. E o Espírito desceu, eu fui batizada. E aí em Atos 3, o que Pedro fala, e depois que ele recebe? Porque a coisa mais linda, irmão... Atos 3, o quê? Atos 3, 6. Sabe que a coisa mais linda, Adriana? Depois de receber o poder, perceber que recebeu e falar como quem recebeu. Não adianta receber e dizer, não adianta você, por exemplo assim, uma ONG pega e te dá aí 5 milhões para você ajudar os velhinhos, os asilos e os orfanatos. 5 bilhões de reais. Você recebe. Aí você fala assim, não acredito que eles deram esse dinheiro, não. Você tem que ir lá no banco e sacar, transformar isso, ou transferir, ou fazer uma coisa. Então, não adianta você receber poder. Tem um monte de cristão que recebeu poder, mas vive sem poder. Por quê? Porque não percebeu que recebeu poder e não manifesta. Veja aí Atos 3:6. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Ele creu que recebeu e falou, já que eu tenho esse poder e recebi esse poder, agora eu digo, por causa desse poder que eu recebi, que foi dito em Atos 1 e foi derramado em Atos 2. Em Atos 3 ele diz assim, porque eu recebi poder, esse poder te levanta. Levanta, aleijado. Veja o que diz Marcos 16. Ele agiu como quem recebeu o poder. Ele não apenas recebeu, Adriana. Ele foi lá e falou. Ele foi lá e manifestou esse poder. Essa confiança que é difícil, né? Como Porque que ela... a fé, essa confiança é a fé. Essa confiança, como que ela é desvendada? Né? Como é que você descobre, percebe essa fé e manifesta essa fé? É gradativo. Se Jesus é a verdade, Jesus é uma pessoa, você vai se relacionando com Ele. Como que você se relaciona com Jesus? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Aí a fé vai se tornando clara. Olha o que diz em Marcos 16, Paulo, olha que coisa tremenda. Marcos 16... Veja só, leia, só por favor, por enquanto, só leia o 17, Marcos 16, 17. O que diz aí para nós, Adriana? Marcos 16, 17. O que diz a palavra? Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônio pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E repete, se pegarem cobra ou beberão algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Por amor sobre os enfermos, eles ficariam curados. Engraçado, eu tenho... Forte demais isso, Paulo? Para pensar. Não, é demais. Mas eu tenho fé. Por exemplo, eu
que coisa ruim não pega em mim. Sim. Mas eu não tenho a fé forte o suficiente para dizer não pega em você também. Entendi. Esse é um passo além. Você tem uma fé boa, mas ela está um pouco limitada. Ela serve para você. Total para mim. Isso. Ela te favorece. Mas se for para favorecer alguém, você não chegou naquele ponto de dizer essa minha fé pode te ajudar? Essa minha fé pode chegar até você? Isso é um passo além. Isso é um passo além. Agora veja que coisa tremenda, Adriana. O poder que custou Jesus morrer na cruz e derramar o seu sangue. O poder que foi derramado sobre mim e você. E agora esse poder esperando, Adriana. Para quê? Para se mover através de nós e ajudar pessoas. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 2,9. Sabe, muitas pessoas pensam que o Senhor nos chama para ser religioso ou para fazer obras humanas. Ele nos chama para revelar as grandezas dele. Olha que chamado. Já pensou? Deus chama assim, eu quero que você revele as minhas grandezas. É, Deus. Tá bom. Tá bom. É, não entendeu nada, né? Olha essa coisa tremenda. 1 Pedro 2,9. Só isso. Uhum. E nada menos do que isso, Adriana. Satisfará a Deus. A gente, não, eu vou fazer o melhor que posso. Fazer boas obras humanas. Não, não, não. Eu quero isso que está aqui, ó. Curar enfermos, expulsar demônios, consolar os tristes. Vamos lá. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes reais e a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Anunciar, ou seja, manifestar, proclamar, trazer para o visível. Gente, é só a gente crer, né? É. Tudo, só ó, a gente... O poder está na gente. O poder está na gente. Esse poder está pronto para fazer as mesmas obras e maiores. Agora tem que cair a ficha. Peraí, mas o Espírito Santo está na minha vida. Aí como é que esse poder é liberado? Lembra que nós falamos sobre isso? Uhum. Mateus 10, Romanos 10, versículo 8 ao 10. Como é que nós liberamos esse poder? Veja para nós, por favor, para que você, eu e o Paulo falamos uma coisa sobre isso. Romanos 10. Nós falamos sobre isso umas 2, 3 semanas atrás. Como é que... Porque a fé entra em nós pelos ouvidos, pelo ouvir. Mas como é que ela sai? Pelo falar, né? Romanos, capítulo 10, versículo 8. Ouve, mas não fala, né? Isso, a gente fala circunstâncias, como o povo no deserto. Nós não vamos conseguir, eles são gigantes, nós somos gafanhoto, não tem jeito, olha a crise, essa doença não tem cura, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo depressivo. A gente não fala a palavra, não é verdade? Crê, mas não fala. Aí é como uma semente guardada num vidro, ela não germina. Você tem a fé, mas não manifesta a fé. Veja aí. Romanos 10. É. Romanos isso. 10? 9 e 10. 8 e 10. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Uhum. Não sou salvo do inferno, mas salvo da doença, salvo da angústia, salvo dos problemas financeiros, qualquer coisa. Se crer no coração e disser com a sua boca. Agora veja, por favor, Adriana, Marcos 11, 23, 24, para eu, você e o Paulo falar uma coisa e nós orarmos em cima disso. Quero ver o que eu... Marcos, o quê? 11. Você vê, o mundo hoje, e nós estamos liderando no mundo. O Brasil está ali na ansiedade. Isso mesmo. Porque o homem, ele não age, ele não governa. Sabe o que ele faz? Ele reage. Por exemplo, vem Golias. Quem que está com o governo? Quem que está com a unção? Quem que está com a decisão? Quem que está com o poder? Davi. Davi é aquele que vai fazer história. Moisés chega diante de Faraó. Quem que está com a unção? Quem que está com Deus? Quem é que manda? Quem que tem a palavra? Quem é que tem o governo? Moisés. Mas o povo do modo geral, quem manda é Faraó. Olha o Golias, ó. O povo reage. Ele é coadjuvante. A história acontece, ele assiste. Ele sofre. Ele vê o problema e... Oh, que problemão. Oh, uma notícia. Então, o homem, ele não sabe governar. Imagine que você é o governante da tua empresa e de uma hora para outra
Acontece algo que você esquece que você é governante e chega lá assim, eu posso pegar um pratinho de comida? Não pode. Tá bom, então eu vou ficar com fome. Você foi homem. Alguma coisa aconteceu aqui. O ser humano perdeu o cérebro. O homem foi feito para governar e mandar, e ele é mandado pelo mal. Sujeito ao mal, escravo do mal, se vê inferior ao mal. Por que ansiedade? Porque o mal veio e eu não posso vencer, porque eu não posso resolver, porque isso é maior que eu, porque isso é difícil, porque eu estou numa enrascada. Veja o que diz Marcos 11, 23, 24. E também é uma vitimização, não é? É, só que é uma vitimização que para a pessoa faz sentido. Sim. Porque muitas pessoas são vitimismo quando não há necessidade. Ela, no fundo, ela não é vítima, mas ela gosta de fazer de vítima para chamar atenção. Mas esse vitimismo que nós estamos falando aqui é um vitimismo que a pessoa realmente crê que não pode. Né? Exatamente. É uma realidade, eu não posso. Não adianta você falar o contrário. Não, eu tenho assim, certeza. acabou, Eu tenho certeza, eu vou te provar. Veja que o diagnóstico que ela está dizendo é que eu vou morrer. Não, mas pera, Deus não vai fazer. Não, Deus não faz. E agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Está muito difícil, o médico falou que não tem mais jeito. Ele acredita em tudo, menos na verdade. Menos no sair do... Sim. Como que é? Marcos 11, 23, 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se ao mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Eu começo a agir como eu já recebi. Se você... A condição para que Deus te dê a fé. A fé é o seguinte, eu oro pelo Paulo, se ele tivesse sentido uma dor nas costas. Agora a fé, o Paulo diz assim, obrigado, estou curado, em nome de Jesus, Pai. Toda vez que ele lembra da dor, Senhor, já foi orado, estou curado, aleluia. Se você crer e disser que já recebeu, aí vai aparecer no visível. E insistir se ela voltar. Né? E o Tomé o que faz? Não adiantou. Não. E ó, piorou. A pessoa, ela repete o que o inimigo está fazendo, não o que Deus vai fazer. E Deus precisa que você creia e diga o que ele vai fazer como se ele já tivesse feito. Quando você diz, e parece loucura isso, para o mundo isso é loucura, é absurdo. Mas quando você crê e diz a palavra, aí Deus faz aparecer no visível. Depois que você creu. Mas a gente diz como Pedro, se eu tocar, aí eu creio. Deus diz, não, se você crer, aí você vai tocar. Abraão, ele creu que era pai de uma multidão quando ele estava impotente e sua mulher estéril. Como é que pode crer? Sendo que toda a evidência... Você pode imaginar, Adriana, 25 anos passando, a mulher estéril e ele impotente. E ele dizer, não, Deus falou que eu vou ter uma multidão de filhos. Que coisa linda. Acreditar na palavra e pronto. Tudo que disser o contrário, eu duvido, mas na palavra eu não duvido. Fidedigno. O que você tem a dizer a respeito da sua fé? Como que está indo a tua fé de semana em semana, Adriana? Como é que está? Você está começando a crescer? Está começando... Porque primeiro é uma semente, depois nasce um talinho, depois começa a dar flor e depois, por fim, fruto. Aí quando tiver fruto, aí você consegue falar sem duvidar. E quando você começar a fazer isso, Adriana, como o Paulo falou, você vai conseguir ajudar pessoas. Porque o que você disser, Deus vai enviar anjos e vai confirmar. Você é um canal de bênção. Eu sempre tive isso no meu coração, pastor, de crer. Eu creio, só que daí vem a carne. Sim, o trabalho dela é esse. É. E aí faz Seria a gente muito fácil duvidar. se não tivesse. Mas, ó, eu sempre, tipo assim, eu vamos supor, até tipo em emprego, se eu tinha que passar alguma coisa, eu vou passar, já tô passada. Eu sempre fui muito forte, assim, em acreditar no que Deus ia fazer pra mim. Mas no caminho, eu titubei. Sim, meio. Agora uma coisa, a Bíblia fala que quem crer fará as mesmas obras. E nós nunca vamos chegar a essas obras se não tiver expectativa. Porque o que é a fé? A fé é expectativa no seguinte sentido. Você começa a crer que isso te pertence e que isso é possível ser manifesto. Por exemplo, se Deus nos deu fé para curar enfermos, você tem que primeiro começar a entender. Peraí, eu tenho fé para curar enfermos? Orar por enfermos e vão ser curados? Quer saber de uma coisa? Isso é verdade.
Então, a fé é uma expectativa, uma meditação, é um direcionamento. Se a pessoa está lá no banco, não, isso é para pastor, não, isso aí é para alguém que for muito consagrado, isso aqui não é pra... Se você não tem essa expectativa, você nunca vai chegar a essas obras. Portanto, a fé vai se transformar em obras quando ela vira uma expectativa. Quer saber de uma coisa? Isso aqui eu posso, eu vou começar a colocar em prática. Porque a fé sem obras é morta. Então, colocar em prática. Como você se sente assim, por exemplo, se alguma pessoa disser para você, eu estou com uma febre, Adriana, eu estou assim, quase que tendo uma convulsão aqui, passando mal, você se compadece a ponto de orar, você oferece um remédio, ou você diz, eu vou fazer uma oração, seja o que Deus quiser. Como que seria, no caso, essa situação na tua frente, assim? Eu sempre oro, pastor. É. Por mais que eu saia dali, às vezes preocupada, e chegue em casa nervosa e vou orar, mas eu sempre oro. Eu já tive várias pessoas me ligaram, você orou por mim, né? Eu tô bem, você... às vezes eu tenho muita dúvida em relação a mim, mas quando a dúvida em relação a alguém que eu oro, eu orei, tá na mão de Deus. Agora, isso que você falou é importante. Isso aqui é que faz a fé deslanchar. Dúvida em relação a mim. Entende? Quando eu digo, mas como? Através de mim, com todas as minhas falhas, como que Deus vai fazer isso aí? Quem sou eu? É essa aqui, ó, por exemplo, você está no nível 30 de fé. Quando você esclarecer essas dúvidas aqui, eu só tenho dúvida em relação a mim. Aí a tua fé vai crescer. Quando você resolver isso aqui, ó, você falou a coisa mais importante. Só tenho dúvida em relação a mim. É isso aí. Porque eu acho assim que eu preciso... tem alguma coisa no meu coração assim contra rejeição. Eu me sinto... Eu tenho uma forte assim, rejeição e... Você acha que Deus pode rejeitar a tua oração? Não, mas eu, no meu coração... Eu mesmo sinto que muitas vezes eu rejeito e sou rejeitada e eu tenho muita culpa. Tudo que não dá, daí, a culpa é minha. Eu tomo pra mim. Entende? Tremendo, isso que você falou. E não é isso, mas eu tenho que orar muito mais para que isso seja curada. Para que a fé seja curada e frutifique, temos que resolver a culpa e esse senso de dúvida em relação a mim. Aí está toda a problemática que eu tive durante décadas, Paulo. Eu disse, quem eu, como? Com todas essas falhas. Isso que você falou ontem dos bichinhos brigando dentro de você? 2 siameses? eu achava que tinha 2 Carlos, Paulo. Porque às vezes eu queria Deus, às vezes não queria. Às vezes eu pensava coisa boa, pensava coisa boa. Mas será que tem 2? Eu me via como... 2 Carlos. 2 siameses assim, grudados pra barriga. Sim. Então, às vezes um se manifestava, às vezes era outro. Era como se eu fosse uma pessoa esquizofrênica. Porque ao mesmo tempo que eu queria Deus, de repente estava pensando no pecado. Paulo escreveu isso em Romanos 7. O que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu estou decidido fazer, quando vê, eu não faço. Isso eu sinto. Isso. Aí, como é que se resolve essa questão? Isto é tranquilo. É a carnona lá que fala mais alto. Vamos começar a partir de semana que vem. Então, bombardear isso aí. Isso. Daí vem aquele monte de pensamento ruim. E esses pensamentos ruins que tá vindo, eu já tô conseguindo... Porque eu não tomo mais nenhum remédio. Não precisa. E quando a gente começou ainda tomava. Hoje eu já não tomo mais nenhum. Eu tive que voltar a tomar um pra dormir. E que essa noite eu já tomei metade só. Sim. Porque eu tive um problema particular aqui. Mexeu no estresse. Né? Isso, mexeu. Eu deixo de dormir, porque eu fico nervosa. E aí, mesmo nervosa, eu vou pra palavra. Sim. Eu vou pra oração. Só que daí começou a me fazer mal de não dormir. Daí eu fico nervosa, agitada com todo mundo. E esses gêmeos siameses, então, era uma realidade tua também. Tinha 2 Adriana, uma que queria Deus, uma que não queria. Você falava, eu tenho 2 personalidades. Não, mas é 2 Shih Tzu. 2 cachorrinhos. Não era 2. A gente tem que, às vezes, pegar a história. Sim. Pegar a história e ver, por exemplo, o Jesus. Na época de Jesus, o cristianismo era combatido e era quase que reduzido ali de Jesus e os seus apóstolos. E isso. Fizeram, mataram ele.
cristianismo explodiu. Explodiu. A partir dali, o cristianismo tomou conta da Europa, Sim. veio descendo e tomou conta. Então, quando o homem tentou acabar com o cristianismo, Deus Não, fez. é aí que a coisa pegou. Então, Jesus foi, mas a força dele aí que explodiu. Porque ele falou, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Assim que eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para dentro de vocês. Porque antigamente Jesus estava fora. Você podia tocar nele para ser curado. Mas aí ele veio habitar dentro de nós e gerar em nós essa fé de dentro para Quer fora. dizer, nós já estamos curados. Já. Porque ele está dentro de nós. E ele é a cura. E ele é a provisão, e ele é a sabedoria, e ele é a alegria, e ele é a paz. Ah, estou com estresse. Estou com estresse? Pai, receba agora, respira a tua paz, agora eu vou dormir. A tua palavra diz no Salmo, eu deitei e logo dormi, porque o Senhor me dá esse direito, como filha, eu tenho esse direito de deitar, virar para o lado, dormir. Obrigado, Pai, que de acordo com o Salmo, eu durmo e tenho sonhos proféticos. Obrigado. E recebe. Amém. É um direito teu. Paz me deito, E você não está mendigando isso, é um direito de filha. Dormir bem, dormir sonhos proféticos, dormir de forma reconfortante. Só Qual que é o teu direito? tem que tomar cuidado, você faz essa oração, termina, mas aquele negócio lá não ficou Isso. resolvido. Exato. Meu Deus, aqui. Exato. Começa tudo novo, você esquece tudo que você fez. 70 vezes Então- 7, Paulo. Então faz a oração, deita e diz, eu Aham. vou dormir. Uma coisa interessante, Paulo, que a gente falou, que para você dormir, você tem que fazer de conta que está dormindo. Senão você não dorme. Você deita, faz de conta que está dormindo. Aí você dorme. Senão você não dorme. Isso é fake it till you make it. Ou seja, faça de conta até que você faz de verdade. Porque se você ficar acordado tentando esperar que o sono venha, ele não vem. Mas se você... Eu tô dormindo. Aí você dorme, entendeu? Filipenses 4, do 6 ao 8, Adriana, por gentileza. Mas é um direito assegurado pela morte de Jesus a paz constante. Agora, como o Paulo falou, quando somos atacados pela ansiedade, não adianta fingir que não estamos ansiosos. Não adianta a gente fazer de conta que não está ansioso. Existe uma respiração espiritual. A Bíblia diz, toda vez que você estiver ansioso, se você contar para mim que está ansioso e crer, eu te devolvo a paz. E se a paz sair de novo e você... Senhor, eu estou ansioso, Pai. De acordo com Filipenses 4, 6 a 8, diz que se eu estiver ansioso e falar contigo e crer, o Senhor me devolve a paz. Vez após vez. Veja o que diz aí. Filipenses 4, 6 a 8. Tenham sempre alegria unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis uns com os outros. Está lendo 4, 5, né? Do 6 a 8. Do 6 a 8. Aham. Não, tudo bem. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quando você estiver ansioso, fale comigo e agradeça. Obrigado que o Senhor me ouviu. E a paz que ninguém pode entender virá e tomará conta do seu coração. A paz virá de mim, porque a paz não é uma coisa que você se agarra ou você produz. A paz é um milagre que eu produzirei quando você falar comigo e me agradecer. Todas as vezes. Se for o dia mal, como o Paulo falou, você já está calmo, de repente vem a ansiedade de novo. Senhor, voltei para a ansiedade, cobre com teu sangue, tem misericórdia, obrigado que o Senhor me ouviu, a paz volta de novo. E Jesus tem paciência conosco. Se for preciso 70 vezes 7, ele faz isso. É uma respiração. Você joga gás carbônico e recebe oxigênio. Ali ele está dizendo, se você estiver ansioso e falar comigo e a me agradecer, a paz de Deus guardará o teu coração. Porque a paz não é algo que você pode decidir. Tá, eu estou em paz. Não, nada vai... Não, é um milagre, Paulo, entendeu? Em Isaías 26:3 diz assim, Isaías 26:3, eu, Senhor, guardarei em paz o coração que confia em mim. Então é um milagre. Não é você falar, não estou nervoso, eu não estou nervoso, eu tenho paz, tá? Isso aí é uma ilusão, Alice no País das Maravilhas. Não dura 5 segundos. Não demora. Não consegue. É que nem você segurar você no colo, Paulo. Você tem que segurar você no colo. Você não consegue, entendeu? É um absurdo, né? Então, não é algo que você produz, é algo que você recebe. Abraão produziu um filho, Deus não aceitou. A fé não é aquilo que você produz, é aquilo que você recebe. Você pede, recebe. E se precisar de novo, pede e recebe. E se precisar de novo, pede e recebe. Veja como Deus é paciente. Né? Sempre.
Então, Paulo, a fé para você está protegido. Graças a Deus, já alcança o teu coração de que as promessas te pertencem e de que nenhum mal pode ser maior do que Deus está na tua vida. E qual a expectativa que você tem de que isso se expanda, o círculo se expanda, para que você consiga crer que não somente afeta você, mas afeta todas as pessoas que você orar, se importar, aonde você chegar, você cria uma atmosfera, que isso Deus deu, porque nenhuma árvore dá fruto para si mesmo. Nós, além de ser abençoados, Deus nos chama para ser canal de bênção. Ou seja, e é importante, Paulo, você crer que se a sombra de Pedro curava, aonde nós formos, as pessoas que estão sob a influência do mal, porque o mal ele é frágil, o mal ele é pequeno, o mal ele é imperfeito. Então a pessoa está ali no mal, você chegou, você é luz, aquele que tem você é maior. Então você é alguém maior que aquele que está naquela pessoa. Então você pode ajudá-la. Fala sobre isso, Paulo. Eu faço, é isso que você falou, eu tenho no meu trabalho. Por exemplo, eles solicitam demais para eu fazer as coisas, né? Sim. E coisas que a pessoa está ali direto, e sempre foi assim. Por exemplo, eu fui para trabalhar numa fazenda que nós compramos, e em um mês eu estava já sabendo das coisas, porque curiosidade, eu vou na frente, mas sempre pensando assim, eu vou fazer certo lá. Então, às vezes o funcionário, não vai dar certo. Eu digo, não, a gente não diz assim, porque se você disser não vai dar certo, já você proferiu. Então, você pensa assim, eu tenho Deus, conheço e vou fazer certo. Biblicamente, tudo que eu fizer vai dar certo. Vai dar Salmo certo. primeiro, tudo que eu fizer vai dar certo. Então, eu vou já com a confiança que eu vou resolver. E vou lá e resolvo. Que benção. Então, você está vendo que frutifica. Agora, está faltando eu falar. Isso. Eu tenho confiança em mim, com Deus. Sim. Você tá fechadinho aqui. Nessa vertical, tá tudo bem. Agora expandir para a horizontal. Expandir. Porque só gesto, será que consegue? Não. Gestos sem palavras vai valer para a tua fé entre você e Deus, sim. Mas para ajudar pessoas sem a palavra, o diabo que está nela não sai, não. Não sai. Eu tenho que falar. Tem. Nem que seja, não precisa ser para a pessoa, mas para o inimigo que está nela, por exemplo, que eu sempre digo isso, né, Paulo? Mas se eu disser assim, por exemplo, baixinho entre você e Deus. Às vezes me chamam, não vai lá, que não está resolvendo, não vai dar certo. Em nome disso, tá. Daí eu vou lá, resolvo. O que eu poderia dizer? Começar a treinar. Né? Dizer, viu? Deus veio comigo e fechou. Viu como opera? E uma coisa, por exemplo, o marido está na igreja, a mulher não está. E a mulher está mal espiritualmente. Se ele chega e fala para ela assim, esse demônio, ela fica, você está falando de demônio aí, que ela fica mais furiosa. Então ele fala baixinho, longe dela, para o demônio que está falando. Ela está lá na cozinha, lá quebrando as panelas, gritando. Ele lá no banheiro diz assim, diabo, aqui na minha casa você não pode. Bem baixinho, não vai lutar com ela ou com a pessoa, Adriana. Não, você não vai gritar com a pessoa, falar com a pessoa que não vai te escutar, você porque ela não vai escutar. Mesmo. Você fala com o diabo. Diabo, sai dessa pessoa agora. Eu te amarro e te amordaço. Eu mando fogo na tua cabeça. Aqui na minha casa você não fica aqui, quem manda sou eu. Aqui você não fica, você não entra aqui. Você está proibido de entrar nessa casa. E quando eu chegar lá na sala, essa casa é pequena para nós dois. Se você já não saiu, Deus vai enviar anjo com fogo, vai te queimar. Então acabou, eu estou ordenando. Saia. Quando você volta na sala, a pessoa já está pensando diferente. O mal já saiu, ela está normal. Não luta com ela, não briga com ela, não xinga ela. Vai fazer o que o diabo quer. Exato, é o que ele quer. Quando dois meninos querem brigar no colégio e não consegue, tá com medo, aí você fala assim, quem for homem aqui que cuspa aqui na minha mão. Você tira a mão, né? Aí você tira a mão, cai na pessoa. Aí, pau. Então o inimigo, ele adora ver duas pessoas brigando. Nunca vi isso. Nós fazíamos tempo de pesar, mas de piar só. De piar faz isso. É uma estratégia. Então o inimigo, ele gosta de colocar um contra o outro. E fica assistindo na risada. Mas se você entender, não, minha luta não é contra a pessoa, é contra quem está cegando ela. Se eu tirar esse mal dela, ela vai enxergar. Ela vai pensar diferente. Quando esse mal sai da pessoa, você pode ver que a pessoa, quando ela está muito mal, ela fala coisas que ela não fala normalmente, ela age diferente quando ela está dessa maneira. Quando ela volta, ela
Opa, exagerei. Que nem o pastor falou, que ele foi orar na rua, tinha um mendigo. Ele orou, falou que o mendigo era ex-advogado, um homem que tinha família, que tinha tudo. Orou, expulsou o demônio dele e falou: o que eu estou fazendo aqui na rua? Eu tenho família, sou advogado, eu estou aqui na situação, vou voltar para minha casa. Meu Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma sobrevida, robotizado. Assim como se o diabo estivesse no cérebro dele. Então ele toma atitudes estúpidas, ele fala coisas, ele faz coisas. E depois a pessoa se arrepende, o inimigo sai, e aí ela fica se culpando, não adianta. Aí o inimigo sai, por que eu fiz isso, porque eu falei isso? Já criou encrenca. Agradeça, né? Puta, tá foi vendo? Deus que tirou daqui, É né? Deus que fez isso. Então que eu e você possamos entender que nós estamos numa batalha espiritual e que por trás de todo o mal, porque Deus não nos fez mal, ignorantes, agressivos, melancólicos, não. Deus nos fez felizes, cheio de paz, cheio de saúde, de alegria. E essas coisas não vêm de Deus, são influências diabólicas que agem pela nossa fraqueza. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que Deus nos ajude. Amém. Como disse o Paulo, né? A começar. Romper níveis, sabe? Uma coisa linda, Adriana, é você agradecer a Deus que você está na fé no nível 3, por exemplo. Obrigado, Senhor. Mas não está conformada. Eu quero ir para o nível 4. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, ele diz: eu não cheguei lá ainda. Então a gente agradece, mas a gente está sempre querendo crescer. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esses momentos proféticos. Trabalhe em nossas vidas, Pai, para que nós venhamos ser sábios. A vida é um enigma. A vida está cheia de desafios. E sabemos, ó Deus, que o inimigo está aí, invisível, procurando estragar o nosso dia, procurando mexer no nosso humor, nas pessoas à nossa volta, atrapalhar financeiramente, quebrar as coisas, estragar as coisas. Ele está aí, agindo. Mas quando nós manifestamos a fé, ele retrocede. Quantos que não têm resistido ao diabo, por isso ele fica, Pai. Mas que nós possamos ter discernimento e prudência para desfazer o mal assim que nós vemos onde ele está. Porque ele, quando ele é enxotado, ele vai embora. Mas de livre vontade ele não sai, ele fica. Porque ele quer destruir as pessoas. Mas nós estamos aqui para discernir e desfazer todas as obras do diabo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Valeu.